para você ver como é que, mesmo a gente achando que nosso lar está num nível um pouquinho melhor, mas ainda tinham grupos muito ligados às coisas materiais ainda. Então, existia um contrabando de alimento. É difícil a gente até acreditar, né? E interessante isso. Tá sem som, Rose. Eu só vou repetir aqui rapidinho, porque houve um probleminha aqui, que caiu a gravação, tive que ligar de novo, tá? Porque as pessoas vão assistir e aí elas precisam saber onde está. Então, eu vou só repetir um pouquinho aqui. Estamos estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 9, tá bom? E eu vou ler novamente o pedacinho aqui, porque caiu a gravação e ficou um probleminha, falhou aqui um probleminha, mas não tem problema. Então, a gente está com... Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, estamos estudando o capítulo 9. E o item, o parágrafo que nós estamos lendo é o seguinte: nesses períodos, os opositores da redução de alimentos, né, multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Então, ele era uma pessoa muito boa, que dava sempre novas oportunidades a todos. Então, ele estava sempre ali, buscando ajudar, buscando fazer as pessoas refletirem sobre as práticas que ele vinha implementando. Mas era difícil, porque haviam grupos que não queriam aceitar de jeito nenhum. Mas um outro grupo, ele conseguia conquistar, oferecendo a essas pessoas oportunidades de estudarem o que ele estava tentando implementar, e assim alguns iam caindo, né? Vendo, usando o bom senso e vendo que a atitude dele era a melhor atitude. Mas havia um outro grupo que não. É como eu falei antes, né? Tá tudo bem, a gente sempre fala, tá tudo bem, só não mexe no meu bolso. No caso aqui, eles diziam, tá tudo bem, só não mexe na nossa comida, né? E aí entrava-se toda essa questão do alimento, e isso realmente é uma coisa que incomoda muito. Repetindo o que eu falei antes, né? Emmanuel falou que o nosso grande problema após desencarne são dois centros de força: o gástrico, ligado à alimentação, e o genésico, ligado às questões das energias, porque são aqueles centros de força mais ligados, né, a coisa assim, material, as coisas mais densas da questão ainda dos vícios, né, dos gostos, do sentimento, das paixões. E a comida, a gente sabe, né? Quando falta comida, a coisa fica complicada, né? Até porque muito poucos sabem dividir. Então, nós vamos partilhar o ecrã aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse parágrafo que nós lemos aqui. Então, vamos lá. Vou trazer para cá. Então, nós estamos aqui no livro Nosso Lar, capítulo 9, na segunda parte, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Refletindo, né? Muito mais do que uma estratégia, a superioridade dos métodos de espiritualização do governador, sustentado por sua própria visão e sentimento elevado, intencionava engrandecer a compreensão daqueles espíritos ainda tão materializados em seus atos. Essa era o grande objetivo dele, era engrandecer a compreensão daqueles espíritos ainda tão materializados em seus atos. Então, não era punir, não era castigar, não era aquela coisa de vou tirar a tua comida. Não. Ele queria que eles crescessem espiritualmente, mas era necessário, principalmente, compreender, né, essa questão do espírito imortal,
do espírito que não necessita da tal da comida, né? Que o espírito não tem essa necessidade como nós acreditamos que temos. Então, ele falava, ele queria, esse era o grande objetivo dele, né? Não é, é muito mais do que, como ele diz, uma estratégia, né? A superioridade dos métodos de espiritualização do governador, sustentado por sua visão e sentimento elevado, era um espírito bastante elevado. E ele se apiedava daqueles espíritos. Então, a sua visão, a sua intenção era engrandecer a compreensão daqueles espíritos ainda tão materializados em seus hábitos, trazendo da terra esses hábitos e querendo manter esses hábitos aqui. No livro Agenda de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, tem um texto que chama Provações. Então, Emmanuel diz assim: nas provações que suportas com paciência e naquilo que fazes com amor, a caridade perante os outros te mostra o retrato do coração. Olha só, ele, o governador, ele estava agindo com caridade. Ele não estava agindo com ferro e fogo. Muito pelo contrário, ele se apiedava daqueles espíritos ali, tão presos ainda a essas questões materiais. Então, por se apiedar deles, ele estava ali buscando fazê-los compreender que eles não tinham mais aquela necessidade, né? Então, isso era uma amostra, era um retrato do coração dele. Em qualquer circunstância, porém, não te esqueças, diz Emmanuel, de que os opositores são filhos de Deus, tanto quanto nós, sempre credores de nosso respeito e consideração. E aí, isso aqui é muito importante, Emmanuel aí é fantástico. Ele nos mostra assim, não adianta querer botar todo mundo no caldeirão, não. Não vai por aí. Não vai pela força. Porque pela força não vai conseguir nada. Tem que ser pelo amor. Você pode ser firme, mas agir com amor, com caridade. Então ele diz, deixa bem claro aqui, em qualquer circunstância, porém não te esqueças de que os opositores são filhos de Deus, tanto quanto nós, sempre credores de nosso respeito e coração. Façais aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. Então não adianta querer mandar o sujeito para a forca, né? Ah, ele não me compreendeu, ele é muito chato, ele é muito teimoso, tem que liquidar esse cara, tem que acabar com esse cara. Não é por aí, não é por aí, né? Violência só gera mais violência. E Jesus disse para Pedro, quando Pedro arrancou a orelha do soldado Malcolm, lá no Getsemane, né? O que é que ele falou? Pedro, embainha tua espada, porque aquele que vive pela espada, morre pela espada. Jesus deixou essa lição para todos nós. Vamos prosseguir aqui no livro. Ante pausa mais longa, reclamei interessado, diz André Luiz. Continue, por favor, meu caro Lísias, que é o visitador da saúde. Toda vez que eu vejo o Lísias, eu lembro daquele livro, né, chamado, do Vitor Ronaldo Costa, O Visitador da Saúde, que eu sempre recomendo, é belíssimo. Continue, por favor, meu caro Lísias, como terminou a luta edificante? Aí o Lísias fala, depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Aí, lembra que nós falamos que só um ministério tinha ficado, ele tinha ficado sem ser afetado por essa guerra? Tinha sido o Ministério da União Divina. Até o Ministério da Elevação embarcou nessa bagunça. Até eles. Só o Ministério da União Divina ficou imune dos abusos.
Depois levou 21 anos para o Ministério da Elevação aceitar a ideia do governador e passar a abastecer-se apenas do indispensável. Olha só como a coisa é complicada. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados à ciência e matemáticas, aqueles espíritos muito ligados às ciências exatas, né? Então, os espíritos mais ligados às ciências exatas, né? Esses demoraram mais a compreender. Então, o Ministério do Esclarecimento ficou com problemas muito sérios, principalmente porque lá haviam muitos espíritos dedicados às ciências, né? Eram eles os mais teimosos adversários. Imagine, os integrantes do Ministério do Esclarecimento, homens espíritos cultíssimos, eram os mais teimosos adversários do governador e das ideias do governador. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, só que eles não tinham mais do veículo físico, né? Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo, por vezes, a imprudência, a indiscrição. Então, eles chegavam ao ponto, é o famoso passou da curva, né? É aquela coisa, opa, já está abusando. E o que é mais interessante é isso. Não eram espíritos sem conhecimento. Espíritos muito conhecimento. Mas eles dizem aqui uma palavra, André Luiz, mecanizados. Lísias que fala, né? Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis ao corpo humano, do encarnado. Não tinha nada com o corpo que eles tinham ali no plano espiritual, em nosso lar, né? E ficavam mandando mensagens contundentes para o governador e muitas delas beirando a imprudência, quer dizer, ao abuso, né? Então vamos ver o que nós podemos falar sobre isso. Apesar de vivenciarem a realidade espiritual, esses espíritos aí muito ligados às ciências matemáticas, né? São as ciências exatas, que nós temos os grandes cientistas aí, né? Dedicados às ciências matemáticas, ciências exatas, apesar de vivenciar a realidade espiritual, seus cálculos exprimiam as leis da matéria, sem considerarem as leis extrafísicas, ainda tão combatidas no meio científico humano. Então, essas leis extrafísicas, hoje aqui no planeta Terra, ainda não são muito aceitas, né? Ainda falta muito para se aceitar a ideia das leis espirituais, né? Das questões extrafísicas. Isso aqui ainda é muito combatido hoje. Mas esses espíritos que estavam lá em nosso lar, eles já estavam vivenciando essa realidade. É diferente daquele que está encarnado aqui, muito preso aos seus laboratórios, às suas máquinas de calcular, né? aos seus computadores. É diferente. Porque o que está aqui, muitas vezes, ele não tem a mínima ideia do que seja o mundo espiritual. Então, você entende. Não, o cara está ligado a isso, né? As ciências matemáticas, essas ciências exatas, as pesquisas. O cara não consegue nem pensar em questão de mundo espiritual, em leis extrafísicas. Mas aqui a gente não está falando dos encarnados. A gente está falando de espíritos desencarnados que estão vivenciando a realidade espiritual. Mas os cálculos dele se restringiam às leis da matéria.
e não levava em consideração as leis do mundo que estava vivendo. Então, era uma coisa muito complicada, né? Esse modo de ver as coisas. No Livro dos Espíritos, na introdução, item 7, Kardec escreve assim: as ciências gerais se fundamentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante que não estão subordinadas aos nossos caprichos. Portanto, as observações não podem ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer semelhanças que não existem. Então, nós temos que perceber que nós não podemos observar e analisar as leis extrafísicas da mesma forma que a gente faz com as leis da matéria. Né? Querer submeter essas leis extrafísicas aos processos comuns de investigação que são utilizados aqui na Terra é estabelecer semelhanças que não vão existir. Então, tem que ter um proceder diferente. Não se pode querer analisar as leis da matéria como se analisa as leis extrafísicas. Se eles estão no plano espiritual, eles não podem analisar essas leis extrafísicas como eles analisavam aqui, as leis da matéria. Vamos continuar aqui no nosso livro, que nós terminamos assim: atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, é o governador, né? Nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina. É o único ministério que não capitulou aos abusos, né? E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Tudo que chegava a ele, tá? Vindo de onde viesse, umas palavras duras que continham, ele analisava com cuidado, com atenção, com carinho, tá? Então, ele não deixava nada de lado, nada passar. Ele dava atenção a todos, né? Então, a gente pararia para pensar, a colônia estaria, portanto, submetida a uma hierarquia espiritual? Né? Será que havia essa hierarquia espiritual lá? Sim, de espíritos superiores, de esferas mais elevadas, nobres mentores, responsáveis pela assistência à organização daquela colônia, atuantes através do Ministério da União Divina. Então, o governador, ele não estava ali trabalhando sozinho, não. Ele tinha ajuda, né? Ele tinha ajuda de outros ministros, né? De outros espíritos que vinham até ali para ajudar. Ele chama de nobres mentores, né? Ele nunca agiu sozinho, para dizer, isso aqui é uma ditadura de um governador. Não, ele nunca agiu sozinho. Quando a coisa se complicava, ficava muito complexo, ele buscava a assistência dos nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina. Então, há sim uma hierarquia. E ali também há uma hierarquia responsável por essa organização dessa colônia, né? Através do Ministério da União Divina. Então, vamos olhar aqui o Livro dos Espíritos, questão 274 e até a 275. Diz assim, no capítulo, parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Questão 274, as relações no além-túmulo. Kardec pergunta, da existência de diferentes ordens de espírito, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade?
E os espíritos respondem: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Lembra que Kardec fala que o espírito leviano ele só consegue obedecer se ele perceber que o outro tem ascendência moral. Ele diz aqui, a autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Questão 274A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Quer dizer, fugir dessa autoridade dos superiores? E ele fala, eu disse, irresistível. É um ascendente moral irresistível. Eles não podem fugir. 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra, ministro, rei, né? Lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Um rei, um ministro, um presidente, morreu, chegou no plano espiritual. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos. Ele diz aqui, leia os salmos. Então, o poder, o título que o homem ostenta aqui na Terra não lhe vai garantir essa ascendência moral no plano espiritual, né? Ele precisa antes atravessar aquele deserto que nós falamos na aula anterior. Então, vamos seguir aqui, continuando aqui a nossa leitura. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração. Outro departamento com problema, né? Hoje transformado em ministério. O departamento de regeneração se transformou em ministério. Mas a coisa lá estava pegando fogo. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento. Olha só, os cooperadores do esclarecimento estavam encorajando os trabalhadores do departamento de regeneração a revolta, né? A rebeldia, a não atender às ordens. Os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões, quer dizer, rupturas, nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo, quer dizer, dando chance a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral. Abriram a brecha, não é isso? E esses menos felizes começavam a penetrar na colônia, né? Era um assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha, quer dizer, mantinha certo intercâmbio clandestino, relação secreta, né? Tráfico, mercado negro, em virtude dos vícios de alimentação. Então, chegaram a esse ponto da prática do mercado negro, do tráfico de influência, né? Dessa relação escusa com o mal. Tudo porque eles estavam ainda ligados às questões da matéria. Então, nada fica se a gente começa. A gente diz assim, como é possível haver, que aí é uma pergunta, né? Como é que pode haver intercâmbio clandestino, tráfico, numa colônia espiritual? Como? Então a gente poderia dizer, nada fica oculto aos espíritos superiores. Eles sabiam o que estava acontecendo. Tá? Respeitando o livre-arbítrio dos inferiores, podem permitir desvios para que as consequências surjam e sirvam de aprendizado a todos. Então, eles deixam que aconteça para acontecer as consequências e aí eles vão poder atingir o que? Trabalhar o quê? Na causa. Então, eles deixam, vai deixando. Aí estoura a bomba. Agora, nós não vamos tratar das consequências, nós vamos à causa.
Vamos tocar na causa para acabar com o problema. Imagine um cenário de espíritos menos elevados, em regeneração, que estão lá em regeneração. Não vamos esquecer disso. Que buscando usufruir das sensações alimentares junto à crosta, acabam servindo de canais de sintonia inferior, sujeitando o nosso lar a um aparente perigo. Aparente perigo, entre aspas, por quê? Porque os espíritos superiores estavam sabendo o que estava acontecendo. Eles estavam no controle da situação. Tá? É lógico que eles não iam deixar chegar às vias de fato. Mas é o famoso, tá dando corda o cara se enforcar. Né? Não com essa ideia do cara se enforcar, mas é deixar ele usar do livre-arbítrio dele. Porque depois, quando chegasse num ponto X, aí eles iam, que a dor se espalhasse, aí vinha o ensinamento, o aprendizado, porque eles iam lá na causa. Então, eles estão deixando ali a coisa. Parece que a coisa está abandonada, não está. Está tudo sob controle. Nós, os inferiores, que pensamos que está tudo ao Deus dará, né? A alimentação está associada no psiquismo humano a todo um conjunto de fatores emocionais, que vão além da simples manutenção da vida orgânica. Claro, a questão da alimentação passa muito pelo nosso psiquismo. Vocês querem ver um exemplo? Fazer dieta. Gente, que coisa difícil. Fazer dieta. Quando você não está bem emocionalmente, você não consegue fazer uma dieta. Porque para você fazer dieta, você tem que estar zen. A sua mente tem que estar equilibrada, o seu emocional tem que estar equilibrado. Então, a alimentação está associada no psiquismo humano a todo um conjunto de fatores emocionais, que vão além da simples manutenção da vida orgânica. Diante de algo que nos incomoda, seja a necessidade de afeto, aí a questão emocional, da não aceitação do corpo, não tem isso? Eu não aceito o meu corpo. Tem gente que vai, eu não aceito o meu corpo, aí vai dar um jeitinho aqui, não aceito o meu corpo, dá outro jeitinho ali, não aceito, até que morre. Aí a gente vê isso na televisão todo dia. A mulher botou botox até onde morreu. A outra botou outro negócio lá, que era de oficina mecânica, e não era para usar no corpo, morreu. A outra foi fazer uma cirurgia clandestina numa garagem, morreu. Então, diante de algo que nos incomoda, seja a necessidade de afeto, da não aceitação do corpo, ou de alguma circunstância de vida, ou das próprias dificuldades emocionais, por exemplo, através da compulsão alimentar, fugimos, procurando algo que nos proporcione prazer momentâneo e postergando enquanto conosco mesmo. Então, tem aquela pessoa que está nervosa, aí ela começa a comer. Ela come, vai comendo, e não consegue, ela não tem mais fome. Mas ela vai comendo. Tem umas até que morrem de tanto comer. E ela não tem mais fome. É uma compulsão alimentar. Tem um seriado na televisão, eu não me lembro bem o canal, é Quilos Mortais, o nome do programa, né? Conta a história de algumas pessoas que são extremamente obesas. Pessoas com 300 quilos, aquela coisa. Chega um ponto que aí procura ajuda, não sei o quê. A maioria delas chegou a esse ponto por causa da compulsão alimentar causada por problemas emocionais. Tanto é que, paralelo ao tratamento de emagrecimento, elas são encaminhadas para o psicólogo. A compulsão alimentar. A maioria tem algum trauma de infância, algum problema de não aceitação na sua vida, que deflagra essa compulsão alimentar. E aí o indivíduo foge, né? Procurando no alimento algo que proporcione um prazer momentâneo. E aí ele vai deixando para depois o encontro com ele mesmo, né? Claro que a partir de uma perspectiva psicológica, não podemos esquecer o intercâmbio constante com o mundo espiritual. De modo que, afinizados conosco, desencarnados ainda muito ligados ao plano material, desejosos das sensações físicas, estimulam tais comportamentos, dos quais pensam se beneficiar, assimilando as sensações dos desencarnados. Rosângela hoje estava falando sobre isso,
no livro dos médios, a tal da subjugação. Muitas vezes o espírito também tem a necessidade das energias do alimento, das energias da bebida alcoólica, e aí ele estimula, ele sabe que o outro, que o encarnado, também tem uma dificuldade. Então ele estimula o sujeito a comer muito, estimula o sujeito a beber, para que ele possa vampirizar aquele encarnado e assim ele conseguir aquela energia para ele. Tem uns videozinhos que passam aí chamado Sozinho, sozinho, acho que é o ponto de interrogação, Sozinho 1, Sozinho 2, Sozinho 3, Sozinho 4, Sozinho 5. É sobre alcoolismo. Né? O cara chega do trabalho, em casa, abre a geladeira, ele está sozinho, assim, pensa ele, dentro de casa. Abre a geladeira, já é um alcoólatra. Ele pega a bebida dele, senta no sofá e é sozinho? Será que você está sozinho mesmo? E aí mostra que há um grupo de espíritos na casa que também necessita dessas energias etílicas, né? E estimulam ele para que ele beba, porque eles querem vampirizá-los, né? Então, além dos nossos problemas emocionais, também tem esse assédio desse plano espiritual doentio que precisa dessas energias. André Luiz nos mostra, no livro Nosso Lar, no livro Missionários à Luz, Mecanismos da Mediunidade, e várias obras que muitos espíritos se comprazem absorvendo as emanações dos pratos fumegantes, de modo que, sem a vigilância necessária, nós deixamos a mesa, entre aspas, né, margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Que quando nós nos deixamos manipular por esse espírito, nós deixamos ali, naquele vício que nós temos, seja de bebida, seja ele do culto ao corpo, seja da alimentação, margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura, né? Dado o alarme, o governante não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, dos inconformados. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. E aí ele tomou essa atitude drástica. Era preciso parar com esse intercâmbio nefasto. E aí ele foi duro, muito duro, né? Então, a gente vê o seguinte, tratando-se de uma colônia de paz, né? É uma colônia de paz. Não seria contraditória a utilização desses mecanismos ostensivos de defesa? Será que havia realmente uma necessidade do governador agir dessa forma tão contundente? Afinal, não é a colônia de paz, mas ele está sendo duro. Aí a gente vê o seguinte, a manutenção da paz e harmonia nas regiões ainda bem próximas da crosta terrestre, mas onde se congregam forças do bem, necessitam de proteções magnéticas eficazes, que as dependam das investidas inferiores. Porque ali tem bons grupos de pessoas que estão se esforçando para se melhorar, né? Então, para que a paz haja ali, para que não se prejudique aqueles que estão querendo crescer, né? É preciso criar uma rede de proteção ali, para defender aqueles que estão se esforçando por se melhorar dos ataques inferiores. Porque é aquela coisa, tudo bem que eles têm o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio deles é relativo.
Não se pode permitir que eles prejudiquem aqueles que estão se esforçando de se melhorar. No livro eu tive o prazer de conhecer Dorina Cunha. Ela era a sobrinha neta de Eurípides Barçanufo. Eu a conheci na casa de Eurípides, lá em Livramento, né? Ela escreveu um livro chamado Cidade no Além, psicografia junto com Chico Xavier. Nesse livro, ela diz o seguinte: circundando toda a cidade, quer dizer, a colônia Nosso Lar, está a grande muralha protetora, onde se acham assestadas, quer dizer, posicionadas, as baterias de proteção magnética, para a defesa contra as arremetidas dos espíritos inferiores. O que não deve estranhar, porque, como sabemos, a cidade está situada numa esfera espiritual de transição. Não podemos esquecer isso. A colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, abrigando espíritos que ainda devem reencarnar, tá? Então, a gente não tem que a Nosso Lar, a gente é tão famosa, mas é uma colônia de transição, né? E ela está situada numa esfera espiritual de transição. É o famoso umbral, né? Que é tudo isso aqui. Então, é preciso proteger. É preciso não permitir que se instale a bagunça, né? Então, vamos continuar aqui. Não houve combate nem ofensiva da colônia, né? Não houve batalha, mas resistência resoluta, uma resistência segura. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação, para todo mundo fazer inalação de princípios ativos, vitais, da atmosfera, por meio da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo, que é o governador, né? Fim do período mais agudo, quer dizer, mais crítico, a governadoria estava vitoriosa. Todo mundo ficou só se alimentando na base da respiração e da água. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, então, o regozijo público. E dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituiu o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, né? Então, a gente poderia perguntar assim: o quanto devemos manter uma atitude conciliadora diante de comportamentos de conflito, né? Até onde nós podemos ir com uma atitude conciliadora, né? Porque o pessoal diz, tem que ter, mas essa atitude conciliadora vai até onde? Qual o limite dela? A exemplo da mansidão e justiça do governador de Nosso Lar, devemos perseverar sempre no amor, na paz e harmonia, né? Isso é o principal. Isso é o principal, né? Devemos fazer todo o possível para manter esse clima de amor, de paz e harmonia. A Joana de Ângeles tem um livrinho chamado Otimismo. É um livrinho pequenininho, chamado Otimismo, né? O meu, pelo menos, é pequeno. E tem uma página chamada Mansidão e Piedade. E ela diz assim: se caminhas sob chuvas de impropérios, quer dizer, ofensas e maldições, cultiva a mansidão e exercita a piedade. Se atravessas provas rudes, assoalhadas, quer dizer, apresentadas por aflições contínuas, guarda-te na mansidão e desenvolve a piedade. Se sofres agressões prolongadas, que se não justificam, permanece com mansidão e desenvolve a piedade. Se tombas nas ciladas bem urdidas, bem tecidas, né, propostas por adversários encarnados ou não, mantém-te mansidão e esparce, derrama a piedade. Se te assodam, instigam circunstâncias rudes e tudo parece conspirar contra tuas lutas de redenção, não te descures, não te esqueças da mansidão nem da piedade. Mansidão e piedade em qualquer circunstância, sempre. A mansidão coloca-te interiormente salvo, indene a agressividade dos que se comprazem no mal.
e a piedade envolve-os em vibrações de amor. Mas nunca esquecer uma coisa, que piedade, mansidão, não quer dizer que você passe a mão na cabeça e se torne um irresponsável. Não. O governador se manteve piedoso e manso, mas firme nas atitudes que ele precisava tomar para não permitir que o mal se espalhasse mais ainda, causando grandes dificuldades, né? Então vamos agora terminar a leitura do livro. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Porque lá ficam aqueles que chegam à casa, que chegam à colônia, aqueles com maiores problemas. Então, eles ficam ali. Então, lá, né, ainda existe substâncias alimentícias que lembram da terra. Porque são aqueles espíritos recém-chegados, ainda muito presos às questões materiais. Então, para esses ainda se abre uma exceção. Nos demais, nos outros ministérios, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível, quer dizer, à insuperável sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência, que é aquelas exigências, né, do governador, representou medida de elevado alcance, porque muitos acharam que as exigências do governador eram uma impertinência, mas na realidade não era uma impertinência, né? As exigências dele representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se à expressão física e surgiu um maravilhoso conhecimento de espiritualidade. Então foi reduzida a alimentação material, né? E aumentou o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição, né? Então, que reflexão nos possibilitou essa história? O que nós vamos aprender com essas questões que nós vimos que ocorreram em nosso lar? A conquista evolutiva da humanidade é fruto de sacrifício e de muito trabalho. Lembra? Vamos atravessar o deserto? Atravessamos o Mar Vermelho? Nada de caminho curto. O caminho é longo. O caminho da conquista evolutiva é longo. Fruto de sacrifícios, obstáculos, batalhas que temos que travar. E de muito trabalho, tanto na Terra quanto na vida espiritual. E nobres espíritos que já alcançaram patamares mais adiantados, labutam, trabalham incessantemente pelo progresso de todos. Ninguém fica abandonado, né? Nós vamos atravessar o nosso deserto, vamos enfrentar dificuldades, vamos travar batalhas, mas buscando sempre olhar para o alto, para buscar a ajuda de Deus. E o Senhor manda ajuda através desses nobres espíritos. E assim nós vamos fazendo a nossa conquista evolutiva. Mas está lá, é fruto de sacrifício, de muito trabalho, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Mas nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre provê a ajuda que nós necessitamos, né? E nós vimos aí que o governador, né, sozinho, ele não podia ajudar o problema, resolver o problema. Ele buscava ajuda. E a ajuda vinha. De onde ela vinha? Do mais alto. Lembra que Moisés, ela vinha do mais alto. Percebe como as lições dos hebreus nos auxiliam aqui a compreender as coisas? A ajuda vem do mais alto. Eleva o teu pensamento ao alto e o Senhor manda ajuda. A ajuda vem do alto. E aí a gente percebe como nós, que somos espíritos ainda, nessa caminhada, como nós, se não cuidarmos do nosso progresso evolutivo, podemos proporcionar constrangimento para os amigos espirituais. Por isso que eu nunca esqueço do professor José Jorge, né? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Por causa do mico que eu posso, né, pagar lá no plano espiritual.
fazendo revolta, participando do mercado negro para pegar comida. Porque cadê a minha feijoada? Não é? Cadê a minha rabada, meu angu baiano? A baiana, né? Cadê? Cadê o churrascão, a cerveja? Não é? Cadê a balada? Cadê essas coisas que eu estava tão acostumado? E aí, repara, só o Ministério da União Civil escapou. O Ministério da Elevação, do Esclarecimento, entrou todo mundo no mesmo barco. E aí a gente percebe uma coisa, que não é porque o espírito tem algumas conquistas que ele está livre de sofrer o assédio e deixar arrastar pelas tempestades. Por isso que Jesus disse o tempo todo, vigiai e orai. Vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Vigilância sempre. Não tem esse negócio de comigo não acontece. Só de falar isso já caiu. Porque se o seu espírito diz isso, é porque ele já caiu. Ele está falando que ele já caiu. Então, é vigilância e oração. Oração para se manter atento, pedindo ajuda. Porque muita gente diz assim, não, isso aí é ficção, isso não acontece. Nós somos espíritos imortais, individualidades. Será que realmente essa história de morreu, acabou, virou santo, agora vai dormir ao lado de Jesus? Né? Como nos ensinaram lá no passado, agora ele morreu, descansou, vai dormir ao lado de Jesus, vai nada. Vai continuar perturbando como perturbava aqui. Eu sempre digo, aqui tem espírito de porco, lá também tem. Se o cara era espírito de porco encarnado, não é porque ele fez a grande travessia que ele vai deixar de ser espírito de porco. Não é verdade? A morte não transforma ninguém. Não transforma ninguém. Pelo contrário, aí que o cara mostra as unhas dele, né? Porque ele não tem mais, ele está livre. Ele está livre do corpo. Então, que a gente faça as nossas reflexões a respeito das nossas caminhadas, nosso modo de pensar, nosso modo de ser, para a gente fazendo aquilo que lá no estudo dos Hebreus falaram, a tal da aliança com o Senhor. Fazendo o quê? Lembra do verbo que representava a aliança? Verbo cortar. Cortar o quê? Ah, é para cortar o laço que fica. Não, é para cortar nossos vícios. Isso. É só cortando na carne. Lembra essa frase? É preciso cortar na carne. Né? Cortar na carne é cortar de forma profunda. É preciso cortar na carne para você ir arrancando o mal. Quando a pessoa tem algum tumor, alguma coisa grave, como é que é feita a cirurgia? Não é cortando a carne? E muitas vezes você tem que cavar fundo, e mesmo assim, às vezes você não consegue, no caso de câncer, essas coisas, às vezes nem consegue tirar tudo, né? Olha, fizemos o possível, mas ainda ficou alguma coisa. Outras vezes consegue, mas é cortar na carne. Cortar na carne. Por isso que a aliança com Deus é representada pelo verbo cortar, extirpar. É preciso cortar na carne. E cortar na carne dói. Dói. Mas é necessário. Não adianta só fazer assim. É preciso ir fundo para que a gente possa ir arrancando, extirpando de nós essas questões que ainda nos ligam muito à terra de Faraó. Né? E aí a gente percebe que está tudo aqui. Né? Olha a lição lá dos Hebreus. É essa lição que serve hoje para a gente. Está tudo entrelaçado. Não tem nada que está superado. É tudo atual. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rose. Fala, Beto. Aqui é dito, né, no nosso texto,
O Ministério do Esclarecimento tinha aquele grupo de matemáticos, né? E eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteína e carboidrato. Então, a reflexão, né, que quando eu li, a gente fez o estudo aqui, quantos condicionamentos a gente tem que estar atento, né? Sim. O vigiar, cortar os condicionamentos, as tendências, os impulsos, para a gente poder superar. Porque se você não fizer esse trabalho agora, tu vai levar para lá Sim. e vai ser do mesmo jeito. E vai ter que reencarnar trazendo esse problema, porque aqui na Terra, é aqui na Terra que o diamante é lapidado. Que a pedra bruta, o diamante bruto é lapidado para virar aquela pedra maravilhosa. Acha que quando você encontra um diamante na terra bruto, você tira ele da terra todo bonitinho, brilhando? Não. Ninguém tira aquele diamante lindo, todo lapidado, que está no anel, que está no museu, assim na terra. Ele é tão bruto e que uma pessoa que não tem um olhar especializado vai jogar fora achando que é uma pedra comum. Joga fora pensando que é uma pedra comum. E, no entanto, é um diamante. Mas ele só vai mostrar o seu brilho e a sua beleza depois da lapidação. E lapidar dói, demora. É o que é dito, né? Que a gente precisa burilar e lapidar o nosso espírito. Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Podemos fechar a nossa sexta-feira cheia? Então, nós vamos aqui, eu vou pedir a nossa amiga Carmen Dolores para fazer a nossa prece de encerramento. Pai de amor e bondade, Jesus, querido irmão e amigo, toda a espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta. Estamos agradecidos por mais esta semana de estudos, por todos esses momentos de aprendizado que tivemos, principalmente no dia de hoje, que nos toca diretamente, principalmente com os nossos hábitos aqui na Terra, que precisam ser revistos, repensados, para que possamos seguir em frente a nossa trajetória. Obrigada, Pai, por mais esses momentos e que nós possamos estar aptos a receber mais e mais orientações que possam nos ajudar. Obrigada, Senhor, que a sua paz e a sua luz nos envolva sempre. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Carmen, agradecemos a presença de todos vocês, meus amigos, que ficaram aí nessa sexta-feira conosco, né? Então, eu desejo a vocês um bom fim de semana, de muita tranquilidade, muita reflexão. E terça-feira retornaremos às 17 horas para o nosso estudo. Nós começamos o estudo do livro Paulo Estevão, depois temos o livro dos Espíritos, e depois temos o estudo do livro Memória de Suicida e a nossa palestra pública de terça-feira, né? Que deixa eu ver aqui no nosso caderninho, qual o tema da nossa palestra de terça-feira. Deixa eu ver aqui. É dia 23, né? Então, nós vamos ter em fevereiro Jesus e suas parábolas. É a nossa irmã Jane, lá do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Jacarepaguá, aí do Pau da Fome, a nossa amiga Jane, que vai fazer a nossa palestra. Então, meus amigos, um beijo no coração de vocês. Obrigada. Que o Senhor abençoe e proteja todos nós e as nossas famílias. Obrigada. Usem mais. Bom final de semana para todos. Usem álcool. Para todos. Obrigada. Nada de amônio para o Covid.